Nesse vídeo falta a gente discutir 3 tópicos extremamente importantes. Primeiro, o lado obscuro e negativo da coisa toda. Programadores não vão mais existir. E o que vai acontecer com você se você não estiver no mesmo barco que eu? Toda escolha que você fizer em tecnologia vai ser um trade-off, ou seja, você vai ganhar de um lado e vai perder do outro. Então é por isso que a gente vai começar pelo tópico, o lado obscuro e negativo da coisa toda. Vamos começar pelo mais óbvio de todos, que é o mercado de trabalho. E quanto a isso não tem muito o que falar, tá? É uma tecnologia muito nova e você não vai encontrar facilmente vagas específicas que usam Next.js ou Vercel. Como contraponto, a base do Next.js é JavaScript ou TypeScript por padrão, fora o React para fazer as páginas, né? Seja front-end ou back-end. E o mercado de trabalho para isso é muito bom, principalmente lá fora. Mas em específico ao framework, não dá para contar se você precisa de um emprego hoje, agora. E a adoção do Next.js está tendo uma curva estranha na minha avaliação, meio que da mesma forma que teve o Node.js, onde ao mesmo tempo grandes e pequenas empresas adotaram rápido, né? Tiveram cases grandiosos de empresas grandes, mas um miolo demorou demais. E apesar que o Next.js já tem cases muito grandes, eu não sei avaliar se isso é bom ou ruim, porque eu acredito que para a maior parte das oportunidades mais normais, vamos dizer assim, elas estão justamente no miolo. Mas de qualquer forma, se você quer aprender essa nova tecnologia para conseguir um emprego, se certifica de estar bem posicionado, de chamar bastante atenção do mercado e deixar pegadas digitais nas principais redes sociais. Fechado? E agora indo para o próximo ponto negativo, que é vendor lock. E isso é uma situação que está ficando cada vez mais comum na tecnologia. A palavra vendor em português significa fornecedor e lock significa trava, ou seja, ficar travado com um fornecedor. Você usa ele e depois tem dificuldade para sair dele, caso queira. E quanto mais abstrata estão ficando as soluções, mais vendor lock isso está causando, porque ao mesmo tempo mais trabalho está sendo tirado das suas mãos. Mas eu sinceramente não me preocuparia tanto de estar num estágio de vendor lock com algum fornecedor bom e popular, porque pior do que isso é você estar travado com uma solução extremamente porca feita dentro de casa. Uma solução que muitas vezes resolve de uma forma pior comparado a como um fornecedor especializado resolveria. Fora que todo o custo de se autodestravar de uma solução feita dentro de casa é você quem tem que lidar. E ninguém entende desse bololô para te ajudar. E muitas vezes nem quem criou entende ou até já saiu da empresa. De qualquer forma, você entra assim numa situação de vendor lock com a Vercel, porque você não vai poder escolher rodar na sua própria infraestrutura. Ou até você não vai poder trocar a base do React para outro framework, no caso do Next.js. A não ser que, de alguma forma, eles repaginem toda a solução para comportar esse tipo de flexibilidade. E eu não vejo isso acontecendo, pelo menos não no curto prazo, e muito menos na parte da infraestrutura, por conta do modelo de negócio da empresa. E lembra do primeiro vídeo dessa série, quando eu falo que a sua boca é uma abstração para um sistema digestivo extremamente complexo? Show! A Vercel também é uma abstração para toda uma arquitetura de software e sistemas super complexos, e enquanto tudo isso está funcionando, show de bola. O preocupante é quando existe algum problema. E eu digo isso porque abrir a caixa da abstração tem que tomar muito cuidado, porque de largada as coisas vão ser bastante obscuras. No caso de um problema digestivo, você precisa chamar um especialista, porque é uma relação sofisticada. Se você está com muita tosse e achar que é a garganta, você pode estar errado, porque em alguns casos vai ser o efeito de um refluxo e o problema raiz vai estar lá no intestino. E apesar do Next.js ser 100% open source, mexer nele ou enviar um pull request para modificar alguma coisa importante não vai ser tão fácil assim. Nunca é quando as coisas são realmente importantes. Pelo que eu acompanho o projeto lá no GitHub, a turma é muito receptiva, tá? Eles estão fazendo um trabalho realmente muito profissional. Não tenho o que reclamar. Mas é preciso entender também que nem sempre eles vão estar resolvendo o seu exato problema naquele momento. E caso você escolha sair do vendor lock, o que você vai ter em mãos é uma série de componentes React, funções JavaScript e zero de infraestrutura. A parte da infraestrutura, incluindo o roteamento, você vai ter que construir do zero. E nada de surpresa nisso, porque é o exato mesmo trabalho que você evitou por ter escolhido usar a abstração. Mas se você quiser voltar no mesmo nível de cache na CDN, com stay while revalidate, controlado pelo código, deploy integrado, deploy previews,
você vai ter bastante trabalho. Por isso que muitas empresas escolhem não fazer. Apesar disso, o código da API que você fica em mãos é bastante reutilizável, principalmente porque eles respeitaram bastante interfaces populares de request e response. Então, reaproveitar isso é bastante delicinha. Já o código React, se você quiser continuar usando o React, tudo bem. Vai ser questão de mudar alguns componentes que são responsáveis por roteamento, cabeçalho da página e coisas assim. Agora, se você quiser pular fora do React, hoje eu não vejo isso sendo possível. Eu digo de reaproveitar o código, dado que outros frameworks abordam os problemas de um jeito diferente. De qualquer forma, você pode utilizar outros frameworks front-end ou linguagens de programação back-end na infra da Vercel. Eles só não vão ser aquele zero configuration, mas vão funcionar normalmente. E no geral, eu vejo bastante gente pegando o seu próprio site e migrando para dentro do Next.js com pouco esforço. Então, se migrar para dentro parece fácil, talvez migrar para fora não seja o pior dos problemas. Eu não sei, nunca testei. E agora, indo para um outro ponto que pode ser negativo e que está relacionado com a latência entre APIs e serviços. Quando você faz uma infraestrutura inteira na AWS, por exemplo, utilizando o Terraform para subir o negócio lá dentro e deixar tudo conectado pela rede local, a performance é sensacional. Você sabe exatamente onde as coisas estão e para onde elas vão, e aí você consegue colocar o seu web server do lado do sistema de cache, que pode ser colocado do lado da camada de persistência, e assim vai. E com a abstração da nuvem da Vercel, não necessariamente você tem isso, ou pelo menos você não tem isso de forma transparente por enquanto. Você hoje tem uma abstração muito boa a respeito da camada da aplicação web com o combo Next.js e Vercel. Mas isso não é tudo. Você possivelmente vai precisar de um banco de dados, correto? Então, um cuidado que você precisa ter quando está mexendo com dados dinâmicos nesse cenário e que é o máximo de performance é se certificar que as funções da Vercel não estão longe do seu banco de dados. Imagine que você tem um banco de dados no Brasil e as suas funções elas estão em produção lá na infra da AWS nos Estados Unidos. A distância física entre essas duas pontas se comunicando vai fazer diferença na latência. Ou se junto disso você tem um outro serviço de um outro fornecedor, uma API que faz uma coisa muito importante para o seu negócio, mas que ela está lá do outro lado do mundo, também vai gerar latência. Então, não necessariamente isso é um problema exclusivo da Vercel, até porque eles te dão um total controle de qual região no mundo você quer fazer o deploy das suas funções. Mas é uma coisa que, enquanto o mundo não conseguir distribuir dados e computação para o edge, para a ponta, fazer o que foi feito a mesma coisa para os estáticos nas CDNs, é um assunto que você vai querer lapidar se quiser o máximo de performance, caso todas as requests sejam dinâmicas. Então, para chegar nesse nível, faça o deploy das suas funções o mais próximo dos seus serviços e fornecedores. E, novamente, as abstrações, elas não param. A gente discute onde elas estão hoje e, na verdade, elas já estão indo para outro lugar, resolvendo e abstraindo ainda mais problemas que antes era necessário fazer tudo de forma manual e por várias pessoas. O que vai cada vez mais substituir trabalho repetido por trabalho automatizado, abstraído, e é por isso que a gente tem o próximo tópico. Programadores não vão mais existir? Olha, eu não sei se vocês já perceberam, mas isso é uma pergunta que vai e volta. Sempre que a tecnologia avança mais um pouco, parece que todo mundo fica um pouco mais sensível com esse assunto. E não é na nossa área só não, tá? São em todas as áreas. Então, num geral, a tecnologia, sim, está consumindo trabalhos repetitivos e manuais. Sem sombra de dúvida alguma. É justamente disso que vem a alavancagem trazida por qualquer tipo de automação, seja ela digital ou não. Então, numa visão grosseira, as abstrações já estão substituindo os programadores. Olha que curioso. Antigamente, se você quisesse programar um jogo para o Nintendinho, você precisava programar em assembly direto para o chip daquele treco. Não tinha margem alguma para desperdício. Para você ter noção de quão low level que isso é, a linguagem C é considerada uma linguagem de alto nível quando comparada ao assembly. E todos esses programadores de assembly, ou mais especificamente, todos esses conhecimentos sobre assembly no trabalho do dia a dia, foram substituídos por coisas muito mais abstratas, mais produtivas, como engines de jogo, tipo Unity, Unreal, tanto faz. Ainda dá para fazer as coisas em assembly? Normalmente, tem gente que faz isso por hobby, inclusive. Ou até devem ter situações extremamente especializadas que cabe pagar o preço de produzir algo tão específico, mas também não passa disso. O principal ponto hoje em dia, na minha visão, é o balanço entre produtividade e performance. E até em alguns casos, produtividade ganha de performance. Tanto que é super comum a gente ver tanta coisa feita que tem baixa performance e qualidade, mas elas estão lá, feitas. Elas conseguiram sair do estágio da imaginação
para algo concreto. Então, a primeira batalha da nossa substituição, vamos colocar assim, é contra ferramentas e soluções que aumentam a produtividade do próprio programador ou programadora. Voltando ao exemplo do combo Next.js e Vercel, você literalmente não precisa entender nada de infraestrutura para conseguir ter todos os seus estáticos distribuídos pela CDN, cache na API ou deploy previews. Isso significa que você substituiu a necessidade de existir uma pessoa que lida com infraestrutura? Ainda é necessário muitas pessoas trabalhando com infra lá na Vercel para conseguir deixar tudo isso de pé. Tem também muitos outros assuntos relacionados à infra que, se você quiser se preocupar, vai fazer diferença. De qualquer forma, a tendência na minha percepção é que cada vez mais a gente vai organizar a tecnologia como foram organizados os supermercados. Acaba sendo muito mais conveniente para muita gente e em um único lugar consumir os produtos que outras pessoas especializadas produziram, do que todo mundo se preocupar em produzir tudo por conta própria. Então, ao invés de todas as pessoas plantarem alface em casa, fica mais conveniente você centralizar isso numa plantação de alface que hoje pode ser automatizada por maquinário e usar até inteligência artificial, e depois distribuir isso tudo em pontos centrais. É mais saudável plantar alface em casa e comer ele fresco? É, com certeza. Mas você tem saco para fazer isso? Talvez a maioria disparado vai responder que realmente não tem saco, não tem tempo, não tem a possibilidade ou não pode esperar. Então, o alface que está lá no supermercado, por mais que ele não esteja fresco, ele é o suficiente. E presta atenção nessa palavra, suficiente. Na tecnologia, isso cada vez mais está acontecendo. Cada vez mais você está pegando serviços e produtos de prateleira que são suficientes para compor de uma forma mais rápida o seu produto. E agora uma pergunta bem sincera para todos nós. Quais coisas nós, programadores, não temos mais saco e gostaríamos de não precisar fazer mais na programação? Porque tem. E eu não sei qual que é o nível da água nesse assunto, tá? Mas eu sei que, historicamente, esse nível tá subindo. Eu, ao menos, nunca vi ninguém falar: ah, que bom, ficou mais difícil e trabalhoso de fazer tal tarefa. É muito pelo contrário. A comemoração, ela vem de ter menos trabalho para se fazer uma mesma coisa, ou pode dar tanto trabalho quanto, mas vai vir algum benefício com isso. E onde que isso vai parar? Porque o que a gente falou até agora é só da primeira batalha, que é nós, programadores, contra nós mesmos, construindo ferramentas que aumentam a nossa própria produtividade. A segunda batalha é nós, programadores, construindo ferramentas que fazem outras pessoas não programadoras conseguirem atingir um estágio de trazer benefício ao ser humano e daí também atingindo o estágio de no-code. Se as palavras no-code, Wix, OutSystem te deixam de cabelo em pé e você tem críticas pesadas, ótimo, traga elas para essa conversa. Eu só te peço para não esquecer da palavra suficiente. Quem é que define o que é suficiente? Isso é uma pergunta importante, e talvez ela seja tão importante quanto qualquer discussão acadêmica sobre o assunto. Isso é um tema que eu quero explorar em um outro vídeo, mas vamos imaginar que, por um minuto só, que o no-code vai substituir os programadores. Tem uma característica que não vai ser substituída facilmente. A engenharia por trás de um fluxo, de definir a ordem que as coisas precisam acontecer, de o que é para ser feito quando acontecer alguma exceção e todos os outros milhares de fragmentos e peças que se mexem no produto virtual. Manter isso na cabeça enquanto você evolui o produto, conserta defeitos, integra novas features, é difícil com ou sem código. Então, se a gente tirar um raio-x dessa situação, é como se espremesse o cérebro de um programador ou programadora e você tivesse agora em mãos o bagaço e o suco. O bagaço são conhecimentos frios de linguagem de programação ou saber mexer numa interface no-code, por exemplo. E o suco é a engenharia por trás disso tudo. E a palavra engenharia é importante. A definição no dicionário diz que engenharia é aplicação de métodos científicos ou empíricos à utilização dos recursos da natureza em benefício do ser humano. Em benefício do ser humano. Olha que importante isso. Então, no final das contas, talvez realmente não interessa qual recurso você for usar, se for código, se for não código, desde que você consiga atingir ao estágio de beneficiar um outro ser humano. Talvez vai ganhar o jogo quem conseguir manter constante a sabedoria em trazer benefícios e ir aumentando a sua produtividade com melhores ferramentas. Não novas ferramentas, melhores ferramentas. Mas e a inteligência artificial, que é a terceira batalha? Será que vai substituir todo mundo lá no futuro? Bom,
isso tem que ser explorado em uma outra série de vídeos. Porque um outro assunto importante para você hoje, agora, é sobre o último tópico. O que vai acontecer com você se não estiver no mesmo barco que eu? Eu gostaria de começar esse tópico reforçando algo que eu apenas pincelei no vídeo anterior sobre a minha previsão do desenvolvimento web. Essa previsão não necessariamente está relacionada ao que foi criado pela Vercel, e sim na capacidade de uma solução, seja qual for ela, de conseguir tirar da frente do programador tudo que ele não precisa se preocupar. Tudo que cada vez mais está virando commodity, desde otimizações no desenvolvimento local, no código que vai para a produção com estratégias de code splitting, até infraestrutura profissional, para apenas se focar no problema do mundo que ele está tentando resolver, no benefício. Principalmente com uma barreira baixíssima de entrada, tanto na curva de aprendizado quanto ter acesso gratuito de largada, e por hora isso se manifestou de uma forma mais consolidada nas soluções da Vercel, pelo que eu pude avaliar, mas isso pode acontecer em qualquer tecnologia, em qualquer linguagem de programação. E caso tudo que eu tenha falado possa ter te deixado preocupado ou angustiado de alguma forma por você não conseguir participar disso hoje, eu gostaria de deixar algo muito claro. Não se preocupe. A web é uma coisa colossal e, dado o seu tamanho, nada nunca mais vai conseguir mudar esse cenário da noite para o dia. Se você está engatado em outra stack ou outro framework, nada vai mudar, nada vai ser descartado e você realmente não precisa se preocupar. O que eu vejo acontecendo é apenas que cada vez mais os frameworks eles vão se copiar, ou até se complementar o que cada um faz de melhor. Pega até o próprio exemplo do WordPress, que é o CMS mais popular do mundo e que nos últimos anos investiu em uma abordagem headless. Com isso, você mantém todo o core do WordPress para gerar e administrar o conteúdo, mas quem fica responsável por distribuir isso para o mundo são outras soluções, seja o Next.js com Vercel, Gatsby ou outras que conseguem escalar de uma forma horizontal e principalmente por CDNs. Então, certas iniciativas se preocupam em ser o estado da arte em criar e gerenciar conteúdo e outras iniciativas em distribuir esse conteúdo, que é um bicho completamente diferente. Isso é tão forte que o mercado de gerenciadores de conteúdo headless explodiu. Estão saindo inúmeras soluções e esse eu acho que foi um movimento que pegou todo mundo de surpresa. E com certeza a gente está numa fase de expansão de novo, redescobrindo qual a forma com menos atrito de se desenvolver e distribuir a web para depois consolidar em outras e novas soluções. Então eu reforço, se você está iniciando na programação e se encontra hoje num outro universo de tecnologia, continua investindo nele, porque aqui no presente muita coisa ainda precisa acontecer, muita coisa vai se misturar e se transformar ainda. Inclusive, participar de ondas novas como essa podem atrapalhar um pouco a sua descoberta em como as coisas funcionam por debaixo dos panos, como a internet realmente funciona, dado que muita coisa já foi abstraída. Mas ao mesmo tempo, eu não ficaria 100% de fora de qualquer tentativa de inovação. Eu colocaria o pé em pelo menos 1% de experimentação, 1% de hype. Eu digo isso porque eu já vi muita gente escolhendo se estagnar 100% e depois de passar poucos anos, tomar um susto em onde foi parar o mercado e acabar se sentindo um peixe fora d'água. E também de escolher ficar 100% no hype da tecnologia e só depois de anos perceber que não gerou valor real para ninguém e que viveu nesse tempo todo num playground. Mas se você escolher se antecipar nesse movimento para conseguir ficar mais preparado, caso o mercado se consolide para esse lado, assim como eu vou fazer, se der certo, ótimo. Mas e se der errado? Bom, na minha visão, se você não colocou a sua renda, profissão ou vida em risco, não tem problema. Não tem tanto problema. Vão também ter tantas coisas que essa abstração acaba te dando a oportunidade de aprender, tipo o Stay While Revalidate, que era uma coisa que eu, pessoalmente, estava longe de descobrir, mas que agora está tudo tão próximo, tão acessível, que me anima a saber quais outras coisas eu posso conhecer. E novamente, mesmo que o Next.js ou Vercel deixem de existir, eu fiquei mais sofisticado e eu vou procurar isso em qualquer outro framework daqui para frente. Entende como o 1% do hype é importante? Você não precisa se jogar de cabeça. Aliás, quem se joga de cabeça, quebra ela. Então, se joga com os dois pés. Mas o simples fato de você aprender algo em outro lugar mais arriscado faz você voltar com novos conhecimentos que podem ser aplicados no seu contexto atual e que vão sim fazer a diferença. E talvez até surpreender alguém com um cargo maior que você e que ficou estagnado se você conseguir trazer esses conhecimentos e apontar que na solução atual da empresa não tem tal negócio e que isso trairia um ganho nas métricas de negócio. Show! E para você que chegou até aqui, nada mais justo que um tópico bônus, um tópico de conclusão. Turma, eu não tô aqui
para estar certo sobre esse assunto. Eu não estou aqui para querer acertar isso a qualquer custo. Isso não é o meu perfil. Eu estou aqui para experimentar, para através disso conseguir descartar os conceitos errados e manter os conceitos certos. E nada melhor do que fazer isso numa comunidade sensacional que são vocês. Eu até hoje não consegui encontrar na internet um ambiente tão saudável quanto a seção dos comentários aqui do canal. E quem faz essa seção de comentários existir nessa qualidade são vocês. Então, muito obrigado e vocês estão de parabéns. E para continuar ajudando vocês no assunto desenvolvimento web, eu quero fazer vídeos sobre como utilizar esse framework na prática, principalmente para mostrar como tá mais fácil pegar uma ideia, programar o front e o back e colocar esse negócio em produção. E se você acredita que essa série aqui já tem lhe ajudado de alguma forma e quer me apoiar para que, através do canal, eu crie mais conteúdos disponíveis para todo mundo, considere se tornar um membro da turma. Os membros da turma são os maiores responsáveis por me trazer segurança para eu continuar a criar vídeos aqui no YouTube. Fechado? Valeu!